E aí pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai fazer a revisão aqui do volume 2 da apostila, né? Então a gente tem aqui um resumão, né, das 3 aulas, certo? A gente começa com a primeira aula então aqui do volume 2, a aula 4, que é referente às vitaminas. Bom, quando a gente fala de vitaminas, a gente tem então ali o que tipo de molécula? A vitamina nada mais é do que um cofator ou uma coenzima, aquela partícula que vai ativar o processo enzimático a acontecer, certo? Existem dois tipos de enzimas em grupos. A gente tem então as chamadas lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas que, como o nome já disse, dissolvem em lipídio, certo? São então também de origem lipídica, né? E dessa maneira são apolares ou hidrofóbicas. Duram mais do corpo dessa maneira, já que a água não quebra com facilidade. Então a gente não precisa ingerir em grande volume. Então alimentos lipídicos, como alguns tipos de carne, por exemplo, a gente tem alguns tipos até de frutas, como abacate, por exemplo, que também tem bastante lipídio. Né? Nós temos aí então leguminosas também ali que a gente pode encontrar, sementes, nozes, castanhas em geral, são exemplos desses tipos de fontes. E claro que a origem animal, como falei antes, também é bastante importante. A gente tem então aqui primeiro a vitamina A, que é a chamada retinol. A vitamina A, vitamina muito importante para ativar então ali a rodopsina, enzima que vai permitir a gente absorver aquela energia luminosa e transformar ela então, em energia em uma fonte óptica, ou seja, na visualização, certo? Ela ajuda também na formação do tecido epitelial, então a sua carência vai gerar dermatites, inflamações na pele e pode gerar cegueira noturna, né, que é aquele distúrbio de capacidade de visualização. A vitamina D, também chamada de calciferol, vitamina extremamente importante para ajudar no quê? Na fixação do cálcio nos ossos. Então a carência da vitamina D na fase infantil e algumas vezes na fase adulta também pode gerar o problema que é o raquitismo, onde o osso então ele fica mais mais mole, mais maleável e dessa maneira ele vai envergando, vai entortando mais. Quando o osso já está bem calcificado e a pessoa começa a ter esse tipo de avitaminose, dessa carência de vitamina, né, ele pode gerar osteoporose, o osso fica todo poroso e pode quebrar. Tá? Além disso, a gente tem a vitamina E. Uma coisa da vitamina D, já passando batido, não esqueçam que para ativá-la a gente precisa de luz solar, né? Precisa pegar só um pouquinho então para essa vitamina funcionar. A vitamina E é a chamada tocoferol, é uma vitamina que ela está muito associada ao sistema imune e também ali à formação de hemácias. A sua carência, então, vai acarretar problemas de anemia e também pode gerar disfunções sexuais. A vitamina K, o nome já fica bem claro, ela é anti-hemorrágica. Então ela evita hemorragia, ela faz parte da cadeia de coagulação. E a sua carência, obviamente, vai causar hemorragia, certo? Bom, a gente também tem aqui as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que se dissolvem em água, tá? De origem geralmente proteica, tá? Mas são hidrofílicas, e dessa maneira a gente tem que consumir maior volume, já que elas se desmancham com mais facilidade, certo? A gente tem aqui o exemplo então da vitamina B1, que pode causar um mal chamado de beriberi, disfunção neuromotora, né? Assim como também o pellagra, só que aí com a carência da vitamina B3. A vitamina B6 ajuda na formação de hemácias, sua carência vai gerar anemia. Do complexo B, as duas são importantes, a beriberi e pellagra, outras duas são a B9 e a B12. A B9 é o ácido fólico e a carência dela durante a fase gestacional, por parte da mãe, mas não ingerir uma quantidade correta, pode gerar malformações na formação do sistema encefálico. Então o encéfalo pode ficar ali, no caso, reduzido o tamanho, como a gente vê a microcefalia, ou até com a falta total dele, que é a anencefalia. Tá? Então são problemas sérios relacionados então, à carência da vitamina B9 na fase gestacional. A vitamina B12, a cobalamina, é uma vitamina muito importante porque ela está associada diretamente ao consumo de carne animal. Tu precisa ter então consumo em animais para a gente obter esse tipo de vitamina. E a sua carência gera anemia megaloblástica, também já pode ser chamada de anemia perniciosa. Por fim, as vitaminas, a gente tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C tradicional, bem conhecida. Ele atua no sistema imunitário, a sua carência pode gerar baixa de imunidade. Diminui também a absorção de ferro, porque ela está associada então a essa absorção de ferro na região intestinal, junto com a vitamina B12, que também faz isso. Tá? E por fim aqui o escorbuto, que é um problema sério porque a vitamina C está associada diretamente ao colágeno. E por causa disso, a sua carência vai gerar má formação do tecido conjuntivo, inicia-se com sangramento na gengiva e queda dos dentes, mas depois se espalha para o corpo de forma bem agressiva. Tá? Bom, passando vitaminas, então, a gente vai para outra aula que seria a parte de introdução à biologia celular. O que é importante dessa aula? O importante dessa aula é a microscopia. A gente está, hoje em dia, não esqueçam, num período onde a ciência está começando a ganhar mais importância para a população.
ó, a questão da produção de vacinas e tudo mais, a gente está vendo que a ciência é importante, que tem que ter investimento na ciência para a gente poder se proteger no final das contas, né? Então a microscopia pode entrar nisso. Uma coisa que pode aparecer, por exemplo, o tamanho dos vírus relacionado ao tipo de microscopia que a gente pode utilizar para visualizar. A microscopia óptica surgiu no final do século XVI, certo? Ela se utiliza então da luz, onde ela incide então aqui por uma fonte, geralmente externa ou hoje em dia acoplada ao microscópio, nas lentes objetivas, e isso vai ser visualizado depois lá na lente ocular. Então a imagem passa por esse espaço, passando em duas lentes. Logo, para a gente poder ter então um aumento da lente, a gente precisa multiplicar os dois tipos de padrões de lente, ou seja, a lente objetiva e a lente ocular. Por isso a microscopia bilocular. Então a gente teria, por exemplo, numa lente de 10 vezes, tu multiplicaria pelos 10, tu teria aumento de 100 vezes. 40 com 10, 400 vezes, 100 com 10 de 1000 vezes, certo? O que a gente costuma visualizar aqui? A gente costuma visualizar, então, tipos celulares, por exemplo. A gente não consegue aprofundar muito a imagem por ser luz, e a luz é um comprimento de onda. Essa onda, quando ela chega em contato com as células, o movimento ondulatório pode bater nas duas células, estão vendo? Isso ocasionar sobreposição de imagem. Então, para a gente poder ver direitinho a microscopia óptica, a gente tem que separar bem a amostra. Então tem que ter ali separação, muitas vezes usar o corante para visualizar melhor, já que tu depende da luz para isso, e muitas estruturas que a gente visualiza são transparentes, então não tem uma cor específica. Então o uso do corante é muito importante para a gente trabalhar na microscopia óptica. Microscopia eletrônica já é diferente. Como ela faz a leitura por feixe de elétrons, o feixe de elétron ele é contínuo, ele não tem movimento ondulatório e dessa maneira ele passa por espaços que a luz não consegue passar, gerando uma nitidez muito maior, que a diferença da microscopia é a nitidez em si. Por causa dessa nitidez da eletrônica, a gente pode aumentar em até 500 mil vezes, enquanto que aqui a gente aumenta em mais ou menos 5.000 vezes. Então o aumento do eletrônico permite a gente visualizar estruturas muito finas, como por exemplo as membranas, organelas celulares de forma mais específica, certo? E os vírus. Então, os vírus começaram a ser visualizados a partir da descoberta da microscopia eletrônica, que foi mais ou menos na década de 30 do século passado, 1930, 30 e pouco por aí. E ali a gente começou a trabalhar com esse grupo de seres vivos que eram pra gente simplesmente inexistentes. Então, é muito importante destacar o tamanho do vírus relacionado ao tipo de microscopia que é trabalhada. Essa microscopia, como faz varredura de elétrons, ela não utiliza luz. Então não adianta nem luz e nem corante, certo? Outra coisa importante quando a gente trabalha com as células são os seus 3 tipos de classificação, relacionados à classificação de Biot, que são as lábeis, estáveis e permanentes. As células lábeis têm um ciclo curto de vida, porque elas têm uma taxa de mitose, de multiplicação, a Ezinha aqui, extremamente acelerada. Que células seriam essas? Células do tecido epitelial, que tem multiplicação acelerada. Temos também ali as células do endotélio, não só do epitélio de revestimento, mas do endotélio também, do tubo digestório, por exemplo. Temos as células-tronco embrionárias e também a gente pode considerar as células-tronco adultas, com taxa multiplicativa acelerada, e as células carcinogênicas, as células tumorais, as células cancerígenas também, então são células lábeis. Temos aqui ainda as células estáveis, elas têm um ciclo longo, então tem uma taxa multiplicativa lenta. Não é que a mitose é lenta, a mitose ela sempre tem praticamente a mesma velocidade, mas para ela começar a se dividir ela demora mais, certo? Aí a gente tem aqui células principalmente do tecido conjuntivo, de tecidos conjuntivos já formados, não, claro, embrionários, ou de células-tronco, que conseguem gerar uma certa estabilidade no corpo. E por fim temos as células permanentes que não se dividem, que elas são constantes, que são as fibras musculares estriadas, tanto cardíaca quanto esquelética, e ainda, no caso, o tecido nervoso, certo? Bom, para a gente finalizar, a gente tem aqui ainda a aula 6 agora, né? Na aula 6 a gente trabalha com revestimentos das células, onde a gente tem 3 revestimentos clássicos: a parede celular, o glicocálix e a membrana celular. A parede celular é encontrada nas bactérias, nos fungos, nas algas e nas plantas. As bactérias apresentam, então, a parede de peptidoglicano. É importante fazer esse destaque ali, esse tipo de componente. A quitina encontrada nos fungos e algas e plantas de celulose. Então a gente consegue notar quem é que não vai ter parede celular, afinal de contas, dentro dos reinos pré-existentes. Os protozoários, do reino protista, e os animais, certo? São quem não apresentam parede celular. A parede celular vegetal, que é a mais importante, ela tem 3 camadas clássicas. Lamela média, que é a parte mais externa, é viscosa, que permite a aderência de uma célula a outra, certo? Depois a gente tem a parede primária, onde começa a impregnação de celulose, e por fim a gente tem aqui
a parede secundária, que é mais interna ainda, que ela tem bastante celulose. É a parede mais resistente. Então notem que a parede ela cresce de fora para dentro, tá? Então fato interessante. Outra coisa que a gente consegue ver são essas pontuações na parede chamadas de plasmodesmos. Os plasmodesmos permitem uma ponte citoplasmática e a troca de nutriente entre células. O entupimento de plasmodesmo, seja por exemplo, a suberina, né, seja pela lignina, substâncias aderentes ali e que geram fortificação, vai gerar morte da célula e especialização do tecido. Tudo que é morte-sex nos vegetais, né? Subersclerenquium e xilema, mortos através de deposição de substâncias no plasmodesmos que inibiram a transmissão de nutrientes de uma célula para outra, certo? Depois temos o glicocálix, que é formado de polissacarídeo mais a membrana celular, então ele é um anexo associado a um outro envoltório, certo? E é encontrado em animais e protozoários. Para que serve o glicocálix mesmo? Ele vai servir como proteção, ele vai servir para armazenamento de nutrientes que fica emaranhado desse carboidrato, e além disso vai servir para reconhecimento celular. Então entra no sistema imunitário, né? Como é que a gente faz o reconhecimento a partir das estruturas do glicocálix. E, por fim, a gente entra aqui então na membrana da célula. Membrana é uma estrutura universal, ou seja, todo mundo tem a base dela que é lipoproteica, indiferente de qualquer ser vivo que a gente esteja falando. A espessura é sempre a mesma também, são 75 angstroms ou 7,5 nanômetros, extremamente fina, por isso que só pode ser vista em microscopia eletrônica. E o modelo mais aceito da membrana hoje é o chamado modelo mosaico fluido. O modelo mosaico fluido é formado então por uma bicamada lipídica, principalmente fosfolipídios, com a parte fosfato polar para fora e a parte de cadeia de ácido graxo interna, que é a polar para dentro, né, no meio. Tá? No caso de animais e de protozoários, a gente também encontra o colesterol, isso é importante destacar, certo? O colesterol é encontrado só em animais e protozoários. Fungos, vegetais, bactérias não têm colesterol na sua membrana celular. A membrana ainda tem proteínas que atravessam a membrana toda, né, chamadas de proteínas transmembrana, integrais, intrínsecas. Temos aqui as proteínas periféricas, tá? Ou extrínsecas, que ficam para fora dela, não ficam aderidas na sua totalidade. E no caso dos animais e protozoários, a gente ainda encontra o glicocálix ali na parte mais externa. Por que mosaico fluido? Mosaico porque são vários pedaços diferentes. E fluido porque está sempre em constante movimentação, certo? E aqui, para a gente finalizar, nós temos as especializações da membrana. Imaginemos duas células acopladas uma na outra. Existem então aqui expansões, dobramentos na membrana que a gente dá o nome de microvelocidades, aumento da superfície de contato e aumento da capacidade de absorção. Os desmossomos são ligações de membranas que são costuradas, vamos dizer assim, por proteínas para gerar maior aderência, muito importante em tecidos musculares, por exemplo. Tá? E as interdigitações, que são estruturas que aumentam a troca de nutrientes entre duas células, porque aumenta a superfície de contato e também gera aderência, muito importante para o tecido epitelial, já que é um tecido avascular e a troca tem que ser por difusão. Beleza? Então é isso, deu para a gente ter essa revisão aí do volume 2, tá? Da biologia A, vamos fazer também da biologia C, e dessa maneira você já pode dar uma olhada nos exercícios de revisão para ter o melhor resultado, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima.